Boa tarde, boa tarde. Tô arrumando aqui. Opa, deu. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Venho trazendo algumas novidades aqui, alguns avisos. Boa tarde, Clarissa. Venho trazendo algumas novidades, alguns avisos, algumas metodologias, trabalhos novos. E hoje eu vou falar, além das novidades que eu venho trazer, hoje eu vou falar um pouco sobre, mas eu vou falar só uma parte, porque o assunto dá muitas lives sobre esse assunto, e eu vou falar um pouco. E, e, e à medida que for surgindo as dúvidas, eu vou ir falando sobre isso. É um assunto muito importante de a gente trabalhar, que é honrar pai e mãe. Então, isso é um mandamento bíblico, né? Se não me engano, não sou um conhecedor de Bíblia, mas eu, se não me engano, é do Velho Testamento, tá? Da Bíblia ainda da influência judaica, né? Bom, o que eu tenho para falar? Honrar pai e mãe, por que tem se falado muito? Isso aí é um assunto que se traz muito nas terapias sistêmicas, né? Como eu trabalho, uso técnicas de constelações sistêmicas nos meus trabalhos, em algumas terapias, e na verdade em todas as ferramentas que eu uso, eu sempre tá inserindo as constelações sistêmicas, né? Isso é um estilo de vida, na verdade, né? Um estilo de enxergar as coisas, e a gente vai incorporando no nosso dia a dia. Então, a importância de honrar pai e mãe. O que quer dizer isso? Quando a gente fala honrar pai e mãe, a gente entende, vamos dizer, a nossa mente já vai, pega só, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Ok. Mas não é só isso. É muito além disso. O papel pai e o papel mãe às vezes não são feitos pelos nossos pais biológicos, ok? Mas a gente tem que entender que a gente tem que honrar todos os nossos professores, ou seja, todas as pessoas que vieram antes que nós. Então, fala-se honrar pai e mãe. Quem nos deu a vida nessa realidade que a gente vive hoje em dia? Muitas pessoas dão a vida e às vezes não criam, beleza? Então a gente precisa entender que a gente precisa honrar, ou seja, honrar é agradecer, é ser grato. Não só agradecer, não só dizer obrigado. É ser grato por aquelas pessoas que nos deram alguma coisa algum dia. Então é honrar essas pessoas que fizeram um caminho antes que nós para que nós chegássemos até um certo ponto. Então, mas o meu pai e minha mãe eram horríveis, me fizeram e nunca mais me deram bola, me deram para outra pessoa criar. Beleza. Então tu vai aprender a honrar a vida. Eles te deram a vida, honrar eles porque eles te deram a vida. Ou seja, agradecer eles, ser grato a eles porque eles te deram a vida. Te deram mais alguma coisa? Não importa. Tu vai focar só no que tu recebeu e não no que faltou. Por que é tão importante isso? Porque agora que eu vou destrinchando, como eu disse, esse assunto é muito complexo e tem muita coisa subliminar e tem muita coisa que muda a nossa vida quando a gente começa a incorporar essa consciência no nosso ser. Por quê? Porque quando a gente não está honrando lá aqueles primeiros professores, a gente acaba não honrando todos os outros professores que a vida nos traz. E aí a gente acaba não sendo grato pelos presentes que a vida nos dá durante a vida. E quando a gente não é grato, o que acontece? O universo tranca o fluxo, a gente não recebe mais. Então tranca-se a lei da atração. Tá? E aí a gente acaba não sendo feliz, a gente acaba não recebendo o quanto gostaria de receber. E então acontecem muitas coisas desequilibradas, né? Então diferentes do que nós gostaríamos. Então, os primeiros professores, a gente sabe que foi quem nos criou. Mas a gente precisa honrar até mesmo os pais biológicos, porque se não fosse aqueles pais, aquela figura, o masculino e o feminino, se unirem, acasalarem e gerar aquela criança, nós não estaríamos aqui e nós não teríamos a oportunidade da reencarnação, que como algumas lendas budistas dizem,
que a oportunidade da reencarnação, ou seja, a fila é gigantesca para seres que querem reencarnar. Por quê? Porque aqui é onde a gente vai colocar a prova, aqui onde a gente realmente vai dar os saltos evolutivos. Então, só que a fila é grande para poucas vagas. Então, uma analogia que acho que deu uma cortada aqui. Os budistas falam que como se fosse uma canga de boi boiando no mar, né? Uma canga de boi, para quem não sabe, é um negócio que coloca no pescoço do boi para segurar, fazer uma junta de boi, 2 bois, um do lado do outro, para puxar carroça, aquelas coisas todas, para puxar arado. E eles dizem que eles fazem uma analogia no budismo, que a canga de boi boiando no mar, e uma tartaruga vai pegar oxigênio, vai respirar, tirar a cabeça para fora da água, e casualmente ela mete a cabeça no meio da canga de boi. Tanto lugar para ela tirar a cabeça, e ela tira a cabeça casualmente no meio da canga de boi. Tu vê que isso é uma situação quase que única. Então, isso é uma analogia, né? Uma história. Então, eles dizem que é uma grande oportunidade a gente estar aqui, vivo, tá? Então, a gente tem que começar honrando essas duas pessoas que se encontraram e deram a oportunidade de nós estarmos aqui, tá? Então, o pessoal que chegou depois volta lá, que tem toda essa introdução, faz toda a diferença no entendimento disso aí. A gente vou falar vários dias sobre honrar o pai e a mãe, mas não só o pai e mãe que nos geraram, mas todos os professores que nos deram alguma coisa. E aí isso nos traz uma visão da vida de enxergar, agradecer pelo que recebemos e não o que nos falta. Então a gente começa a criar uma consciência, criar uma energia de atração muito maior. Ou seja, nós vamos vibrar mais na gratidão, só agradecer pelo que a gente recebeu. Ah, meu pai e minha mãe só me fizeram e me deram para outra pessoa. Ok. Agradece eles porque eles te deram aquilo, é o que eles tinham para dar. Então agradece por aquilo. Okay. Então aí outra pessoa me deu X conhecimento, me deu X coisa, mas me passou uma rasteira depois. Ok, agradece pelo que ela te deu. Não foca no que ela não te deu, não foca no que ela te tirou. Foca no que ela te deu. E agradece. E segue, entendeu? Não olha para trás. Então a importância de honrar o pai e a mãe, ou seja, os primeiros professores, vai repercutir porque tudo que a gente aprende do 0 aos 7 anos fica marcado, vira uma metodologia de como a gente vai aprender as outras coisas, tá? Durante o resto da vida. Então, às vezes, a gente está trabalhando ainda sob um padrão, sob uma matriz lá do 0 ao 7, porque foi a forma que a gente aprendeu e a gente não consegue mudar. Então, para mudar isso, é como nas terapias que trabalho, a gente acessa lá aquela idade, acessa através do teu subconsciente, através das tuas memórias, a gente limpa as memórias de dor, daquelas formas, às vezes distorcidas que a gente aprendeu lá na infância, e coloca memórias, deixa Deus ou deixa a divindade agir, deixa liberado aquele espaço para que não tenha crenças limitantes, para que não tenha programações limitantes. Então, esse primeiro assunto é realmente honrar os primeiros pessoas. E aí a gente vai entender o quanto isso começa a mudar. Só que honrar, agradecer não deve ser só da boca para fora. Inicialmente, a gente pode até começar a fazer esse trabalho só verbal, mas é necessário sentir. Então é um treinamento, se colocar e começar a analisar as coisas que nós recebemos. Às vezes tem pessoas que passam por muitos traumas, tomam muitas porradas desses professores, né, desses primeiros professores, e ficam cheios de traumas. Por quê? Querendo ou não, a gente herda as próprias limitações desses primeiros professores. A gente herda, né? Porque a gente aprende com exemplo. E aí o nosso trabalho é limpar. É voltar lá e limpar, purificar isso, através da consciência. Então, para muitas pessoas, diz assim, pai, eu não tenho nenhuma lembrança positiva. Ok, tudo bem. Então, vai até aquele passado, até aquelas pessoas, através de uma internalização, de uma meditação, e começa a agradecer pela oportunidade
que aqueles traumas fizeram ser quem tu é hoje. Ou seja, te trouxeram até aqui. Esses traumas do passado, exemplo, lá na minha vida, se tal ponto lá quando eu tinha 6 anos, tivesse sido uma facilidade lá que aquelas pessoas não me deram, mas eu gostaria de receber, eu não aprenderia XYZ, porque eu aprendi XYZ porque eu passei por aquela dificuldade. Então a gente percebe que há uma sincronia no universo muito perfeita, tudo é sincrônico, tudo se encaixa. Embora não seja como eu gostaria, mas era como eu precisava. E quem é que atrai isso? Quem atrai isso é a nossa própria consciência. Aqui eu botei a mão na cabeça, mas a consciência é tudo, né? É o nosso espírito, né? A consciência é o nosso espírito, realmente. O que a gente precisa aprender, a nossa consciência atrai. Por quê? Porque ela está impregnada de várias experiências, não só dessa existência, mas de todas as existências que nós já tivemos, tá? Tanto aqui como em outros orbes, outros planetas. Então, a gente vai atraindo as situações e as pessoas às quais nós precisamos aprender algo com aquela pessoa. Por isso que quando a gente vê uma pessoa que faz algo que a gente não se agrada, a gente percebe muito claro, aquela pessoa reage assim dessa forma que eu não gosto, a gente se incomoda com algumas coisas nas outras pessoas, porque a gente percebe muito fácil no outro, mas aquela pessoa serve de instrumento para a gente enxergar aonde está as coisas que eu preciso mudar em mim. Não sei se está ficando claro isso para vocês ou está ficando confuso. Quem chegou depois, volta lá no vídeo e pega todo o raciocínio, porque isso é um desenrolar, isso é um trabalho que eu vou fazer por várias lives para falar sobre isso. E já lembrando que vai ter novidades agora em seguida, que eu vou fazer. Tem um relançamento do livro agora em junho, do meu livro Sair para uma Caminhada, não está aqui o livro, depois eu pego. Mas tem uma coisa importante que eu quero fazer e convidar todas as pessoas que estiverem dispostas. Eu vou trabalhar bastante com a técnica da Ho'oponopono da identidade própria, que é uma técnica trazida pelo Dr. Hugh Lane. E a gente vai trabalhar bastante, a gente vai trabalhar por temas específicos. Então eu quero juntar grupos que estejam dispostos a doar energia Reiki, energia do todo, que já tenham um conhecimento, já tenham uma boa vontade, um conhecimento, e a intenção de doar, de trabalhar em algum projeto desse, vai ser online, e a gente vai captar pessoas para um grupo, mas vai ser online, vai ser ao vivo, porque antes vai ter uma tomada de consciência, vai ter uma chamada, vai ter uma conversa antes, e a gente vai doar energia para essas pessoas para cura, tá? Vai ser energia de cura. Vai curar vários aspectos. A gente vai começar por o aspecto daqui a pouco da prosperidade financeira. Então a gente vai curar tudo que seja diferente de prosperidade financeira. A gente vai ficar dias trabalhando isso aí, semanas, tá? Mas isso eu vou avisar mais perto, estou estruturando ainda. Será em vídeos ao vivo que vão ficar gravados, que depois a pessoa consegue acessar lá, quem não viu, consegue colocar lá o seu nome, a sua solicitação no comentário. E receber também. Por quê? Porque quando a gente está lidando com energia, a energia é atemporal. Porque quem já tem esse entendimento, entende que só existe o presente. Então é por isso que a gente consegue viajar no futuro e viajar no passado, mas tudo aqui no presente. Então a energia é atemporal. Eu cheguei a assistir depois, igual vai receber energia, tá? Todas as pessoas que se sintonizarem. E a gente sabe que a gente vai atrair as pessoas que estejam precisando das mesmas coisas que nós. Um nível mais, um nível menos, mas vai estar também, tudo é ressonância, tudo é eletromagnetismo, tudo é atração de pessoas que estejam necessitadas das mesmas lições que nós. Então a gente vai fazer esse trabalho, vai ter um grupo de pessoas que vão estar destinadas a doar a energia Reiki, e a energia do Ho'oponopono, fazer uma canalização da energia do Ho'oponopono, da identidade própria. E vai ter as pessoas que vão estar lá só para receber, com um horário marcado.
e mesmo que não cumpra esse horário, claro, é interessante o horário marcado porque concentra mais, a pessoa sente mais no corpo e tal, mas a pessoa que fizer depois vai receber igual, da mesma forma. Bom, então seguindo no assunto que eu estava falando, a questão de honrar os professores. Então eu preciso trazer a consciência de que o aprendizado ele tem 3 passos do aprendizado. O aprendizado ele começa primeiro no estudar, no ler, no ouvir, né? Esse é o primeiro passo do estudar, né? Do aprender. Bom, o segundo passo é pegar aquelas informações da leitura, de ouvir, etc., começar a colocar em prática na sua vida. Então a gente vê às vezes pessoas que se nutrem, pegam muita informação, vídeo, escreve, lê, parará, e acaba não colocando em prática na sua vida diária. E aí depois ainda quer pular para a última fase, a terceira fase, que é compartilhar com outras pessoas, ou seja, ensinar as outras pessoas. Só que percebo que isso também é aprendizado, continua o aprendizado. Então, aqui eu já estou fazendo a terceira fase. Eu estudei, eu pratiquei e agora estou na terceira fase, que é compartilhar com outras pessoas, mas continuo aprendendo, tá? Então, isso é o início. Então, a gente precisa perceber que com os nossos primeiros professores, que normalmente são nossos pais, ou as pessoas que nos criaram, é a mesma coisa. A gente primeiro absorve o que eles estamos passando, né? A gente fica num estado só de receber. Depois a gente começa a experienciar. E depois a gente ainda pode ir passando para outras pessoas, continuando aprendendo, mas já compartilhando. Por quê? Aí a gente vai, querendo ou não, o fulaninho sabe sobre X coisa, sobre reiki, exemplo, um exemplo bobo. Reiki. Ok, ele sabe tudo? Não, ninguém sabe tudo, porque o conhecimento é infinito. Ele sabe uma boa parte, mas ele sabe um pouco mais a ponto de poder ensinar para um outro. Ele já estudou, ele já praticou e agora ele já está a ponto de poder ensinar para um outro que está lá no primeiro, lá no recém, no ouvir. Então ele consegue aprendendo, ensinando, aprendendo. Isso é muito importante. Então isso a gente faz com nossos pais, a gente ouve eles, pratica e olha como a questão do aprendizado é tão importante. Por isso que aí vem a relação importante dos pais, que às vezes os pais se perdem, porque os pais acham que estão ali só para ensinar, por ser mais velho, cronologicamente. Mas às vezes o espírito do filho é muito mais velho e tem muito mais sabedoria que o espírito do pai. Já passou por muitas experiências, vida após vida. Então tem muitos pais que se fecham pelo orgulho, pelos medos, etc., de perder a autoridade. E não aceitam aprender com os mais novos. E aí trancam a sua evolução. Tá? Então a gente tem que perceber que o filho não tem que dizer, eu vou te ensinar, porque ele é filho, aí ele quebra um pouco da ordem. Mas o pai tem que saber que ele está ensinando e está aprendendo ao mesmo tempo. Isso é uma relação que dá fluxo de energia, né? É o tal, é o yin yang junto, fluindo. O círculo fluindo, tá? Então, quando a gente chega nesse equilíbrio, um aprendendo com o outro, olha como a coisa anda. Porque aí a evolução é constante. Aquele ser não para de evoluir, tá? Então, a questão de honrar o pai e a mãe é reconhecer e agradecer, ser grato pelo que a gente está recebendo de todos os professores. Então, quando a gente não honra nossos primeiros professores, a gente acaba não honrando os outros professores lá na frente. Aí a gente sempre vai reclamar, aí vem o professor do colégio, a gente vai dizer, não, que esse professor não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, a gente começa só a julgar e criticar. Olha o tipo de energia que a gente acaba permitindo o nosso campo emitir. E aí a gente também
está indo para que os outros façam isso com a gente também, tá? E aí depois a gente vai pro chefe lá e o chefe te contrata e aí tu vai repetir um padrão que tu aprendeu lá na infância, de criticar teus pais, daí tu vai criticar o professor, tu vai criticar o chefe e toda autoridade, toda pessoa que estiver acima de ti na hierarquia, tu vai sempre achar que não é assim, que tá errado, que tá sendo injusto, que tá sendo injustiçado, que tá recebendo menos que gostaria. Então, a tua vida fica um caos e tu não sai dessa posição de vítima. E aí entra o triângulo dramático, que eu tanto falo aqui nas lives, que é o papel da vítima, que em todas as novelas, todos os filmes tem, o papel do salvador, o super-herói, que toda novela, todo filme tem, toda a vida tem, e nós estamos andando por esses papéis a todo momento, e a gente tem que saber que esses papéis não nos libertam, esses papéis nos aprisionam. E o terceiro papel é o julgador, é que ele fica criticando, botando pilha pá, e dizendo, isso está certo, isso está errado. Bom, qualquer relação, a gente tem que cuidar para não cair nesse buraco sem fundo que é o triângulo dramático. Vítima, salvador e julgador. E aí a gente se encontra daqui a pouco fazendo isso com nossos próprios pais, que foram nossos primeiros professores. Julgando eles, ou se colocando no papel de vítima, que eles não me deram, por isso que eu sou assim. Ou se colocando no papel de salvador, não, meus pais são muito fracos, eu tenho que ajudar eles, eu tenho que salvar eles. E aí a gente já inverte uma lei que é a chamada lei da ordem. Ou seja, a lei da ordem, as hierarquias naturais. Tá? Isso existe uma hierarquia natural. Ou seja, os que vêm antes têm prioridades acima, no caso, são prioritários pelos que vêm depois. Eles têm prioridades. Por quê? Porque eles abriram o caminho. Então, os que vêm depois, ou seja, os filhos, primeiro vem os pais, depois vem os filhos. Os que vêm depois tem que honrar esses que vieram antes, porque eles abriram o caminho para a gente estar aqui. E isso a gente precisa entender em todas as situações. Então, às vezes a gente entende, mas se a gente não vai lá no passado e não muda esse padrão de não honrar os pais, de não honrar os primeiros professores, a gente acaba repetindo o padrão negativo. E aí a gente não flui na vida também. Aí o trabalho não flui, as entrevistas de emprego são poucas, a gente não flui, o relacionamentos também é difícil, tá? Principalmente a questão profissional e de dinheiro, tá? Tranca muito. Desequilibra todo o sistema. Então, hoje, o primeiro dia que eu estou falando disso aqui, é para trazer essa clareza inicial e depois a gente vai, com as perguntas, a gente vai desmembrando esse assunto que é muito complexo, porque está em tudo. Então a gente tem que perceber em cada lugar, honrar aquelas pessoas que chegaram antes que nós. Tá? Honrar, ou seja, cara, eu reconheço que tu chegou antes, te agradeço por ter aberto o caminho. Tu pode superar? Claro que sim. O que chegou depois pode superar. Pode ir além dos seus pais, pode ir além do seu chefe, pode ir além dos seus professores. Claro que pode. E muitas crenças que a gente tem é que a gente não pode. Mas tem que limpar essas crenças também. Mas a gente pode ir além, só que a gente tem que reconhecer quem abriu o caminho para nós, quem abriu a porta para nós. Isso é muito importante. Tá, pessoal? Os grupos, as questões de Reiki à distância e Ho'oponopono da identidade própria, eu vou avisar, será gratuito e aí depois eu vou avisar e eu vou juntar as pessoas que estão dispostas a não só doar, mas também aprender, porque a gente vai ter um bate-papo, a gente vai ter uma troca, tá? Então a gente será uma nova metodologia, uma nova ferramenta, um novo ciclo, tá? Gratidão a todos. Quem chegou depois, vá lá no início e veja se as coisas que eu falei tocou em algum lugar e mexeu ou não mexeu. E se serviu, coloca um comentário. Serviu para mim. Tá? Gratidão a todos. Boa tarde. Fique com Deus.